6 horas e 54 minutos, eu estou aqui, como eu havia anunciado. A gente vai conversar sobre esse trabalho que está sendo feito no Hospital das Clínicas do Acre e que coloca o Estado, como um dos mais importantes da federação no transplante de rins, de fígado e córneas. E córneas também. Doutor Tadeu. Bom dia. Bom dia, bem-vindo aqui ao Bom Dia Rio Branco, doutor Newton, né? Bem-vindo, doutor Newton. Bem-vindo também. Doutor Tadeu, a gente está vendo diariamente aí, quase que semanalmente, na verdade, as manchetes sobre os transplantes na fundação, no Hospital das Clínicas, que a gente costuma chamar de fundação. Como é que chegou a essa realidade? Olha, a construção de tudo isso. Isso é um trabalho de longos anos. O processo mesmo iniciou talvez em 2004, acho que 2004, 2005, quando nós tivemos a primeira doação de órgãos. Teve uma pessoa que sofreu um acidente e a família quis doar os órgãos. Não existia estrutura nenhuma montada aqui no estado e foi feita toda uma mobilização e foi feita a captação dos órgãos dessa pessoa. Esses órgãos foram enviados para outro estado, para São Paulo, e lá foi feito o transplante. Em 2006, efetivamente, nós fizemos o primeiro transplante de rim aqui no estado. 2006? 2006, no final do governo Jorge Viana ainda, a gente iniciou o transplante. E o transplante ele veio evoluindo, teve algum momento que teve uma diminuição no ritmo, mas agora, na última semana, nós fizemos o 71º transplante de rim aqui no estado. Ou seja, a coisa vem andando num certo fluxo, e isso tudo para tentar ajudar a população, né? A gente sabe que nós temos no estado uma população carente, uma população que tem dificuldade de acesso, às vezes por questão culturais mesmo, à saúde. E o transplante Sim. É uma coisa que vai ajudar e muito, principalmente quando a gente fala do rim, dos pacientes que fazem hemodiálise. Hemodiálise é um sofrimento, né? A gente Sim, se você pensar... A pessoa que é um paciente de hemodiálise sofre muito. Se você pensar que esses pacientes, eles ficam em média 3 a 4 horas por dia, durante 3 vezes por semana, ligado a uma máquina fazendo a filtração do sangue, que é o papel do rim. E após o transplante, esse paciente se livra dessa máquina e ele passa a ter uma vida praticamente normal, dentro dos cuidados, logicamente, de um paciente que sofreu o transplante, porque ele vai precisar tomar medicações que são chamados imunossupressores, para evitar que esse paciente tenha rejeição desse transplante. Doutor Newton, bom dia também. Bom dia, Sérgio. Mais uma vez aqui, bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco pela primeira vez. Doutor Tadeu já tinha vindo aqui anteriormente, em anos atrás, mas para a gente é uma honra. E o senhor, como é que o senhor se sente integrando essa equipe também que está desenvolvendo esse trabalho? Sério, é muito importante essa participação e assim, nós temos uma grande satisfação, principalmente quando após um transplante a gente começa a ver o órgão funcionar. E a gente vê como muda a vida desses pacientes no pós-operatório. Com poucas semanas de cirurgia, esse paciente já retoma uma vida que é completamente diferente do que ele vinha levando anteriormente com a hemodiálise, como já foi dito aqui, e ainda tem um agravante, que pela superlotação das hemodiálises, os horários de hemodiálise são os horários que tem que aproveitar todas as horas do dia. Então, às vezes começa de madrugada e acaba outros turnos durante a madrugada. Então, são pacientes que às vezes têm que acordar muito cedo, se deslocar, às vezes, locais distantes, para chegar até o Hospital das Clínicas para fazer a hemodiálise. E lembrando agora que tem hemodiálise em Cruzeiro, que foi recém-inaugurado, que já foi um bônus para os pacientes de Cruzeiro, porque a gente também não pode condenar a hemodiálise, porque é uma terapia também substitutiva, né? Sim. E é fundamental para esses pacientes. A hemodiálise, a gente faz um cálculo que, por exemplo, no estado do Acre é para ter em torno de 400 a 500 pessoas fazendo hemodiálise. Isso é um cálculo estatístico relacionado Sim. com a população. Também a hemodiálise, ela ajuda também não só aquele paciente que tem um problema no rim, mas, por exemplo, o paciente que sofre um acidente, um trauma, que ele perde um volume muito grande de sangue e pode ter momentaneamente uma falência do rim. Por exemplo, pacientes que sofrem acidente ofídico, que é muito comum na nossa região, que é a mordida de cobra, também pode levar a insuficiência renal. Então, são vários fatores que podem levar o paciente a ter uma insuficiência renal parcial durante algum tempo ou por um período de tempo mais prolongado.
Os riscos que envolvem um transplante são grandes. Aqui no Acre, esse cuidado tem sido assim, demonstrado, né? Porque o resultado que a gente está vendo é de que os pacientes aí estão bem. Olha, nós começamos o transplante em 3 fases. Eu posso falar isso com grande segurança, porque durante algum tempo nós coordenamos a central. Inicialmente começou com a captação de órgãos, que eu falei agora há pouco. Depois nós começamos a fazer os chamados intervivos, que é quando um já parente... foi feito aqui, inclusive, essa semana. Né, agora, o último nós tivemos foi o intervivo. O último foi intervivo. O intervivo quando um parente doa para um outro, um irmão, um familiar próximo. E, por último, nós começamos a fazer aqui no estado o chamado doador falecido. Quando, após infelizmente, um acidente, ou um acidente vascular cerebral, por exemplo, uma pessoa tem decretada a morte cerebral, esse órgão, após o consentimento da família, pode ser transplantado. Nós chegamos, inclusive, a fazer vários transplantes aqui de órgãos que vieram de outro estado, porque o Acre, ele faz parte de uma rede nacional. Nós já recebemos... É integrado. Exatamente. Nós já recebemos rins que veio da Bahia, que veio do Paraná, que veio do Mato Grosso, de vários lugares do país, porque o sistema é único e é nacional. E aí, por exemplo, teve uma pessoa na Bahia, um doador da Bahia, aí pelo sistema se descobre que é compatível a um receptor aqui do Acre, aí ele vem de lá para cá. O sistema funciona mais ou menos isso. Se tem um doador aqui no Acre, por exemplo, comparado com uma lista local, a prioridade é a lista local do estado. Se não há compatível com a lista local, aí esse órgão é alocado com a rede nacional. Correto. Né? E graças ao tempo hoje, com a evolução das medicações, a evolução dos imunossupressores, os transplantes têm dado resultados muito bons. Por exemplo, nós já chegamos a fazer o transplante de um rim que veio do Paraná, que por incrível que pareça, pelo milagre da vida, milagre da vida, eu gosto desse nome. Esse rim que veio do Paraná, ele ficou 32 horas em solução de preservação. E após ser reimplantado, ele volta à função. Normal. Coisa linda, né? Há um prazo, logicamente, há um prazo máximo. A gente não pode estender isso definitivamente. Claro. Então, por exemplo, o coração tem que ser 4 a 6 horas, o fígado 8 a 10 horas, o rim, o ideal é que seja até 24 a 30 horas. Além disso, até 48 horas já foi feito em outros lugares. Mas cada hora que passa, diminui a chance do sucesso desse transplante. As condições hoje, doutor Newton, o senhor é um especialista, oferecidas pela instituição, pelo Hospital das Clínicas, são ideais, precisa melhorar nessa área? Em medicina a gente sempre diz que precisa Pode servir água, meu filho, aqui, coloque uma aguinha, porque... que avançar nos processos. Mas atualmente temos condição e toda a segurança de oferecer esse serviço, os transplantes, perfeitamente, sem nenhum problema na fundação. A gente tem praticamente todos os insumos, materiais e suporte clínico para que ocorra com toda a segurança. Até complementando, Astério, quando um hospital decide fazer transplante, não é porque o hospital decidiu fazer transplante que ele pode fazer transplante. Você faz um checklist, esse checklist é enviado para a Comissão Nacional de Transplantes em Brasília e uma equipe de profissionais, médicos, enfermeiros, enfim, profissionais qualificados, eles vêm ao estado que fez a solicitação, faz uma vistoria e a partir dessa vistoria ele dá o ok, ele dá a liberação para aquele estado faça o transplante. Deve ser extremamente rigorosa, Sim. Né? Hoje, por exemplo, nós encontramos um processo de credenciamento para a inclusão do transplante de rim e pâncreas, que é o transplante duplo. Eu fiquei surpreso pela minha ignorância nessa área, porque eu não sei, algum tempo atrás eu li ou ouvi em algum lugar que não se fazia transplante de pâncreas. Eu me surpreendi, falando, não, pâncreas, eu fiquei curioso. Há uma corrente que defende o transplante de pâncreas, né, como alternativa. Por outro lado, a gente sabe toda a situação da falta de doadores e outras coisas mais. Então, há também, não só do pâncreas, mas até do próprio rim, de outras coisas, busca de tecnologias de substituição desses rins. Por exemplo, hoje existem bombas de insulina e outras coisas mais que minimizam a vida do paciente. Voltando a essa questão das condições técnicas,
após passar desse checklist, você tem a liberação para começar o transplante. E após essa liberação, há constantemente, de acordo com seus resultados, uma reavaliação. E o governo do estado do Acre, ele tem investido seriamente nessa questão do transplante, porque, acima de tudo, é uma questão humanitária, de ajuda ao próximo, é uma questão social. A gente vê, depois de um transplante, que nós já filmamos, fizemos reportagem, a gente vê a alegria da família, não só do paciente, né? Todo mundo ali numa extrema felicidade. Devolve-se a vida ao paciente, em todos os sentidos. É um fato, né? E em relação à faculdade de medicina, o fato de ter uma faculdade de medicina aqui no Acre, está chegando outra, contribui no contexto geral para o melhoramento, digamos assim, da saúde e também da pesquisa ou mesmo de futuros transplantes, pode estar do coração, algumas coisas assim? Certamente. Inclusive, nós temos uma liga acadêmica de captação e transplante de órgãos na Universidade Federal do Acre. Essa liga é composta por estudantes que se interessam por transplantes. E, na verdade, assim, em nenhuma faculdade de medicina você tem uma disciplina de transplantes. Os transplantes eles são vistos a partir de cada especialidade. Então, quando o aluno passa pela clínica médica, pela nefrologia, ele vai ver que tem transplante de rim. Mas não existe uma disciplina específica. Então, os alunos que têm interesse nessa área, eles buscam essa liga e participam de atividades de ambulatório, da própria cirurgia e produzem trabalhos científicos com relação a isso. Nós temos trabalhos publicados já em revistas nacionais, tudo sobre as doações de órgãos realizadas aqui no estado do Acre. E outras vezes também muitos trabalhos de conclusão de curso, tudo que são feitos baseados nos dados desses alunos, né? Não só na faculdade, mas também no programa de pós-graduação médica que nós temos dentro da Fundacre. Pós-graduação médica. A residência médica é um programa de pós-graduação. O nosso programa que nós coordenamos, o Nilton coordenou durante algum tempo e eu também, que é o programa de residência médica em cirurgia geral, ele já existe há 15 anos. Tem gente que não sabe, né? 15 anos. 15 anos formando profissionais, cirurgiões dentro da instituição. E os nossos cirurgiões que são formados hoje, eles participam diretamente no transplante, até ajudando efetivamente, fazendo parte do transplante, juntamente com os cirurgiões da casa. Na verdade, à vontade, doutor. Falando da residência médica, na verdade, os registros de especialistas no CRM do Acre hoje, o número maior de especialistas já são especialistas formados por nós aqui no Acre, pela residência médica do Acre, nas diversas áreas, de clínica médica, de cirurgia, ortopedia, infecto, pediatria, ginecobstetrícia. E muitos desses, porque a formação médica é uma formação longa, muito longa. Até o último suspiro de vida o médico vai estar estudando. 6 anos de faculdade. Escolheu, optou por esse caminho, pode esquecer. São 6 anos de faculdade, mesmo. mais 2 a 5 anos de especialização. E depois a vida inteira estudando, ou fazendo mestrado, doutorado, enfim. É muito longo. Os nossos ex-residentes, que vão fazer provas de subespecialidade em áreas que não são oferecidas no estado, têm tido aprovações assim em grande número lá fora. Comprovando a qualidade daqui. Porque aqui os nossos residentes efetivamente estão com a mão na massa, praticando, estudando o dia inteiro. Estão ralando. Sim, ralando. Agora, eu sei assim, que os senhores trabalham dentro, claro, de hospital, mas tem a consciência maior da saúde, do SUS, do sistema, como ninguém. A visão de quem está trabalhando na área, como os senhores estão, essa visão. O SUS é um bom sistema. Na sua avaliação, doutor Tadeu, qual é o problema ainda da saúde? Não essa de alta complexidade, da média, mas aquela saúde que às vezes você vê uma pessoa reclamando, mas a saúde não está boa e tal. Como é que o senhor vê? Qual é a sua visão da população ou das reclamações nessa área? Olha, basicamente, na minha opinião pessoal, a saúde ela passa por uma parte chamada financiamento. Se nós olharmos, o Canadá tem 35 milhões de habitantes e oferece uma saúde de qualidade. O Brasil tem quantos milhões de habitantes? 200. Então, oferecer 3 milhões. Oferecer o mesmo nível de saúde para 35 milhões é uma coisa.
para 200 milhões, é diferente. Totalmente. Então, por isso, em alguns momentos, se criam as chamadas ilhas de excelência, como é, por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo e outros que atendem pelo SUS. E esses hospitais, em detrimento de outros, acabam se transformando em ilha de excelência porque recebem mais verbas, mais recursos. As articulações ali políticas são maiores. A questão vamos dizer, igualar, é uma questão básica de financiamento. Saúde é cara, infelizmente. Muitos do que a gente usa, isso falando um pouco de terciário, porque eu vou voltar para o primário, são produtos importados. Com alta do dólar, por exemplo, tudo sobe. O tratamento para hepatite agora me parece que é R$300 mil. Exatamente. Uma ampola de injeção, eu vou falar bem como povão mesmo. É uma ampola de injeção fabricada na Inglaterra por quase R$300 mil que substitui esse medicamento, o interferon, é isso mesmo? Exatamente, são custos muito altos. Já a saúde primária, eu acho que, falando em termos de Brasil, nós precisamos ter uma melhor oferta na rede primária, valorizar mais o médico que está lá no posto de saúde, está lá na área rural, ter, como alguns colegas já defendem há algum tempo, a chamada carreira. A carreira médica, né, doutor? Porque como o juiz, o delegado e outras pessoas vão para o interior, vão para as áreas mais distantes, o médico também precisaria disso. Então eu acho que o Brasil tem forma mais de 15 mil médicos por ano. É um número razoável, um número que tende a crescer com essas novas faculdades que ainda estão abrindo e precisa ter um incentivo para que o médico se atenda mais lá no posto e também ter as condições. Por quê? Se você põe um profissional em um determinado local que ele não tem a menor condição de trabalho, é difícil. Eu estou falando isso a nível de Brasil. Só o nome médico não vai resolver. A gente está falando isso a nível de Brasil. A gente sabe que no Nordeste, no Piauí, no Maranhão, existem lugares que a gente vê por aí que não tem a condição adequada de atendimento. Mas eu acho que o Brasil tende a melhorar e depende muito do esforço de cada um. Eu sempre falo isso. A gente critica muito, mas a gente tem que ver o que a gente está fazendo. Cada um está fazendo a sua parte. O que está fazendo? John Kennedy, né? Doutor Nilton, quero ouvi-lo. Mesmo assim, a gente sempre tende a se reportar ao Nordeste, ao Norte, quando a gente fala em dificuldades de equipamentos, de atendimento de saúde. A gente não pode esquecer também das periferias das grandes cidades. A periferia de São Paulo, a carência de insumos, de tecnologia e tal, é tão grande quanto no interior do Piauí. No interior do Piauí, é interessante. Então, assim, São Paulo, por exemplo, ele tem a melhor e a pior medicina do Brasil também, dentro da mesma capital. O contraste é muito intenso. Então, assim, as periferias, tanto das grandes cidades quanto a periferia, vamos dizer assim, as partes mais longes do país, todo tem que ser olhado com o mesmo olhar. Não adianta você colocar um médico para atender uma determinada população, como o Tadeu falou, sem dar recurso a ele para isso, sem ter enfermagem, sem ter equipe de nutricionista, sem ter fisioterapia, sem ter recurso de laboratório. O médico não vai fazer muita coisa com relação a isso, ao prestar um bom atendimento. Então, o que acontece? Como ele só tem o estetoscópio para se virar, ele acaba necessitando de enviar esse paciente para um lugar onde tenha mais recursos. E isso é que vai sobrecarregando as unidades secundárias e terciárias. Então, se você for visitar qualquer pronto-socorro, isso é um dado estatístico, 80% dos atendimentos de pronto-socorro de porta aberta deveriam estar sendo atendidos lá na atenção primária. Eles não deveriam estar superlotando os pronto-socorros. Então, assim, a atenção primária hoje, ela infelizmente ainda não tem a atenção que merece ter, que merecia com ter. Especialistas, tão especialistas quanto um cirurgião, um neurocirurgião, um cirurgião de transplante, um cirurgião cardíaco. Eles são tão especialistas quanto. Né? É uma especialidade médica e é uma especialidade muito difícil. Porque um médico da família, por exemplo, ele tem que atender uma população de 35 mil habitantes. É muita gente para ele planejar esse atendimento. Ele que faz esse planejamento e ele que busca dar qualidade de atendimento para aquela população. Agora, se não tiver recursos... E faltam condições, né? De fazer o trabalho, ele é cobrado, né? Não consegue. E às vezes a gente vê a população, a forma como reclama, ou da justiça,
ou da área de saúde, que é interessante a forma como reclama, eu quero justiça, e às vezes reclama da saúde atribuindo ao médico o problema, quando na verdade é muito mais, ultrapassa o médico os problemas que a gente vê, né? Começa como a gente resumiu agora há pouco, questão de financiamento, questão populacional. Aqui no Acre, por exemplo, a gente pode, de uma maneira geral, dizer que o sistema está bem distribuído. A gente tem, antigamente eu me lembro do pronto-socorro, que hoje é o ERB, né? Aqui a gente fazia matéria todo dia. Era gente no pronto-socorro chorando, desmaiando, os gritos, aquela loucura. E quem trabalha na imprensa sente a evolução. É como eu fazia muita matéria aqui, muita reportagem, senhores, de pessoas que moravam em lona, debaixo de lona, que tinha que dar sacola, dar tudo. Nunca mais a gente fez reportagem assim. Foi diminuindo ao longo desses 10, 15 anos. Sim. Né? Essa sua pergunta é muito boa. Do ponto de vista de atuação, o governo do estado do Acre tem feito o seu papel, tem trabalhado exaustivamente, tentando oferecer melhores recursos, melhor atendimento para a população. O governo tem sido primoroso nisso. Agora, a gente tem que ver também, por exemplo, que na década de 2000, a última década, a população do Acre aumentou 35%. 35%, é muita gente. A população está envelhecendo. A nossa população está envelhecendo. 80 anos a gente encontra o pessoal Exatamente. de carro aí na Então, rua. Quantos anos tem 80? Forte. Exatamente. E isso aumenta a demanda do serviço de saúde. Então, por mais que você tenha atenção, você sempre vai ter um déficit. É difícil você chegar ao ponto ótimo, até porque, como você mesmo colocou, a questão das queixas, as queixas são muito pontuais às vezes. Se o sujeito ele foi num atendimento e ele demorou mais de meia hora, um pouco mais, ele reclama. Pode ser que tenha razão, pode ser que não, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas é uma situação que a demanda está cada vez maior. E o governo tem feito frente a isso. O governo tem feito investimentos. Se você vê, nós aumentamos o número de UPAs, unidade de pronto atendimento. Sim, nós temos aqui várias. Tucumã, Segundo Distrito, Baixada. Exatamente. Isso aí são frentes para tentar resolver essa situação. Mas é aquela situação, saúde, quanto mais se investe, saúde é saúde, mais se necessita. Só lembrando aqui para a gente encerrar a entrevista, nosso tempo esgotou, um rapaz estava no ônibus e uma mulher tinha ido na UPA do Segundo Distrito e ela vinha reclamando que demorou na fila, mas que o médico atendeu ela, que não olhou na cara dela, e que médico era, e que lá tinha um medicamento, que ela fez exames, em 4 horas saíram os exames. E ele disse, mas o que a senhora está reclamando? A senhora não foi atendida? Mas eu não gostei. Ele disse, eu sei, a senhora quer um abraço. Deixa eu lhe dar um abraço. Então, é esse o sentido, né? Às vezes, muita pessoa vai, é atendida e tudo, mas ela quer algo mais, é o abraço. Doutor Tadeu, muito obrigado. Doutor Nilton, muito obrigado também pelos esclarecimentos aqui. Eu agradeço a sua colaboração. Só para lembrar um número, por exemplo, de todos os possíveis doadores aqui no estado do Acre, pessoas que infelizmente sofrem um acidente, que a família quer, que são propícios à doação, apenas 17% são efetivamente doados. Então nós temos uma taxa muito baixa, pequena, e muito baixa. uma doação de órgãos ela pode pelo menos beneficiar 8 pessoas. 8 pessoas que estariam praticamente, alguns até à beira da morte, pode ter uma nova vida. E a vida continua de uma forma diferente. Muito bom. Doutor Nilton, muito obrigado também. Obrigado. Bom, eu quero até deixar agendado, eu acho que a gente precisa falar mais disso. Eu queria deixar agendado agora para o começo de agosto, julho, agosto, a gente voltar aqui para falar também de transplante de fígado, as possibilidades de outros transplantes também, até para a gente também trazer consciência para as pessoas da necessidade de sempre alguém estar colocando, né, à disposição assim para transplante. Né? Estamos à disposição. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Vou para o intervalo comercial, volto já já com notícias do esporte, Jane Silva. Já já. Expo Acre 2015. Os maiores e melhores shows estão aqui. Dia 31 de julho, sexta-feira. Luan Santana. Dia 1º de agosto, sábado, Lucas Luco. Vendas de ingressos Casa da Sogra, Fox Madeiras, Alto Posto Amapá e Via Verde Shopping.
Patrocínio: TV Rio Branco, Aletur Viagens e Eventos, Ótica Ipanema, Dalcar Autopeças, Império do Acabamento, mais Academia, Best Western Hotel e Itaipava. Apoio: Comitiva Vila Clube.